Meus irmãos, esta semana a gente viu um novo fenômeno aí, né, na internet, pelo menos no Brasil, é que só se falava de cringe na internet, ou cringe, para quem, né, lê como eu na internet, essa palavra que diz respeito a algo fora de moda, ou algo vergonhoso, ou pagaram mico, né? E aí o Google mostrou que, assim, foi a palavra mais pesquisada dos últimos dias, né? Alguém tuitou sobre isso, que já é debatido nos Estados Unidos e chegou até o Brasil, e aí só se falava nisso, que é meio que uma tirada de onda, né? Uma brincadeira da geração a geração Z, né? Aqueles que são nascidos após 1996, com a geração Y, né? Que é a minha, dos millennials, né? Aqueles que nasceram entre 1980 e 1996. E aí ficava essa guerrinha, né? Do que é ser cringe, o que é pagar mico, né? Que é coisa do tipo como tomar café da manhã. É algo fora de moda, né? Algo como usar emojis daquela risadinha com o chorinho caindo. Isso é coisa de velho, né? Rir com kkkk nas mensagens de texto. Usar cabelo repartido de lado. Eu sou um completo cringe, né? Pelo jeito. E também ficar falando em pagar boletos, né? Tudo isso, segundo essa nova geração, é algo que é um mico, né? Vergonha alheia, né? E eu fiquei pensando, tomara que essa geração não chegue a achar que é fora de moda usar GPS. Porque eu acho que é o contrário, né? A geração atual não sabe ir para a esquina se não colocar no GPS. Brincadeira, os mais novos, eu preciso do GPS o tempo todo. E precisei muito mais, irmãos, quando não morava aqui, quando fui morar em Recife. Os irmãos, né, sabem que eu sou de Campina Grande, morei um tempo em João Pessoa, e foi sempre uma escalada, assim, eu dizia, nunca vou morar em João Pessoa, porque quando eu vinha para cá passar férias, eu achava muito quente, meio bagunçada a cidade, olha... Campinense é assim, né? Meio altivo. E aí eu dizia, não, nunca vou morar em João Pessoa. Aí, né, dobrei a língua, morei aqui, voltei para casar em Campina Grande, mas eu dizia, mas Recife eu nunca vou morar. Em Recife não tem papo, não tem combinado, não tem chance, né? Porque quando eu ia para Recife era para resolver alguma coisa, comprar algum instrumento musical, alguma coisa que envolvesse música, né? Porque o comércio em Recife, nesse ponto, era melhor do que Campina Grande. Conseguia bater Campinas só nesse ponto. E aí eu dizia, pronto, não, venho aqui nessa cidade, é um trânsito horrível, uma cidade... Enfim, eu criticava muito Recife, né? Até que fui morar lá, fui fazer seminário em Recife, passei 4 anos da minha vida lá. E quando eu fui, né, eu não pude levar a Anne de início, porque o apartamento de casados do seminário não havia sido desocupado, um dos apartamentos que me estava prometido, porque um dos seminaristas não conseguiu se formar. Ele precisou passar mais 1 ano lá, e eu fiquei morando 1 ano dentro do internato de solteiros, estando casado, minha esposa em Campina Grande, e a gente se encontrava aqui no fim de semana em João Pessoa para trabalhar na igreja. Esse foi o nosso primeiro ano de casamento. E, finalmente, quando passou esse primeiro ano de muita luta, muita doença, muito choro, muita tristeza, aí ela pôde ir para Recife. E quando a gente foi para Recife, minha mãe emprestou o carro a gente nos 6 primeiros meses para poder a gente se estabelecer, ficar vindo para João Pessoa no fim de semana, né, para trabalhar aqui na igreja e tal, e também para poder nos ajudar nesse início lá, para levar ele para o trabalho, até ela aprender a ir sozinha, e também para fazer algumas reformazinhas no apartamento, né, que é um apartamento muito antigo, eram 8 apartamentos, e esse que nós pegamos, ele estava assim, em condições maravilhosas, né? Cada parede da casa tinha uma cor, toda suja, enfim. A gente teve que gastar um dinheirinho ali para ajeitar, e eu tinha que sair de casa para achar algum material de construção, e eu não conhecia nada de Recife. Até então, eu só conhecia a Rua da Concórdia, que era quando eu comprava as coisas que eu tinha interesse em música, né? Mas, quando eu pegava o GPS e saía, eu saía, irmãos, completamente assim, em branco. Para onde o GPS me mandasse, eu ia. Eu não tinha nenhuma segurança de onde eu estava indo. E, às vezes, o GPS colocava a gente numa situação que eu dizia, aqui no carro não passa. Essa viela, o carro não vai passar. A gente se encontrava em situações assim, né? Não tinha a opção de livrar de favelas, né? Ainda. Não sei se tem hoje, né? Mas a gente passou por alguns apertos lá em Recife, usando o GPS. Mas o fato é que, recentemente, eu conversando com o Ana, eu disse, amor, eu não sei o que seria da minha vida hoje sem GPS. Porque eu sou muito esquecido, né? Eu já quero agradecer aos irmãos todos que me mandaram lembrancinhas no meu aniversário, e também, né, em nome de Ana, agradecer também as lembrancinhas de muitas fraldas que recebemos, né, presentinhos para o bebê que está vindo. E, em algum momento, alguém disse assim, passa na minha casa para buscar, Kilvin sabe onde é. Eu já fui lá umas 4 vezes, eu não lembro como é que chega lá. Eu preciso ainda do nome da rua, ou do nome do residencial, para colocar no GPS e chegar lá. Eu dizia, amor, que coisa maravilhosa. Às vezes eu penso assim, o que seria de nós sem o celular, né?
A gente acha uma coisa imprescindível hoje. O que seria de nós dirigir em João Pessoa nesse trânsito, porque voltou a ficar um trânsito muito difícil, né? Sem GPS para indicar a melhor rota. Né? E como hoje eu dou valor, assim, já critiquei muito naqueles tempos idos lá de Recife, o GPS, que nos colocava em rascadas, mas que muito nos ajudou também. Mas o que eu fico pensando é que como é difícil nós estarmos num lugar desconhecido, sem saber exatamente para onde vamos e como queremos chegar, aonde pensamos que é o nosso destino melhor, onde a opção que se revela parece ser a melhor, mas a gente não sabe chegar lá. Estar na vida desorientado, sem direção certa para onde ir, aonde queremos chegar, onde Deus está nos conduzindo para que lá cheguemos, nós e a nossa casa, é de fato uma sensação muito angustiante. E eu fico perguntando quais são os recursos que Deus coloca diante de nós. Será que há algum GPS, né, bíblico que possa nos conduzir, nos mostrar o nosso destino e nos fazer andar, ainda que por veredas não tão planas, né, por caminhos não tão seguros assim, mas nos fazer chegar lá com segurança no fim da nossa jornada? E existe sim. Eu vou usar um GPS bem mais antigo do que esse que estou falando para vocês. É um GPS que está lá no Antigo Testamento, no livro de Números, e eu peço que os irmãos possam abrir lá no capítulo 9. Números é o quarto livro aí da Bíblia, capítulo 9, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo, até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, e então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, porém, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, ficava só uma noite. E quando pela manhã a nuvem se erguia novamente, então eles punham-se a marchar, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, eles partiam. Verso 22. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, não importa. Por mais tempo que fosse, enquanto pairava a nuvem sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. E segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Amém? Então, que Deus possa nos edificar nessa palavra, que nos apresenta um GPS aí em forma de nuvem, de coluna de fogo, nesta manhã, e por isso eu quero convidar os irmãos a orar, para pedir a Deus que possa falar conosco na sua palavra. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de meditarmos nela nesta manhã. Tu sabes que por nós mesmos não conseguimos ouvir nem falar a teu respeito, mas somente pelo intermédio do Espírito Santo. Fala ao nosso coração, Senhor. Nos mostra a direção que devemos seguir. E assim nós te daremos toda a honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Meus irmãos, o tabernáculo era uma espécie de um templo móvel. Quando os israelitas, os hebreus, melhor dizendo, saíram, antes de ser uma nação organizada, eles saíram do Egito para ir em busca de uma terra que Deus tinha prometido, uma terra que ele já tinha dito a Moisés, lá em Gênesis,
que seria uma terra que manaria leite e mel, mas que antes de chegar até essa terra, o povo passaria por uma escravidão de 4 séculos. Então eles ficaram lá no Egito por mais de 400 anos, e depois Deus levantou Moisés para ser aquele que libertaria o povo. Quando essa libertação aconteceu, por meio daquelas pragas, né, grande demonstração de poder de Deus, subjugando as falsas divindades do Egito, né, trazendo o faraó para um juízo, porque ele tinha endurecido o coração para não liberar o povo de Deus. Mas depois que o povo estava ali, no seu último dia, já para sair em direção à terra prometida, veio a última praga, que era a praga dos primogênitos. A 10ª praga era a morte de todos os primogênitos, exceto daqueles que tivessem os seus umbrais das portas manchados com sangue, sangue proveniente de um sacrifício de um cordeirinho de 1 ano sem defeito, que era feito em família. Esse cordeiro deveria ser imolado de noite, deveria ser comido, nem o osso deveria ser quebrado, deveria se fazer também o uso de ervas amargas e de pães asmos, ervas amargas para lembrar da amargura que eles sofreram lá naquela escravidão, e pão asmo porque era um pão sem fermento. Primeiro porque havia pressa na saída, não dava tempo de esperar a massa crescer com o fermento. E segundo porque o fermento tinha um simbolismo de pecado. Então havia até uma brincadeira dentro dos lares, que depois veio a se tornar cultural em Israel, que o pai escondia pedacinhos de pães ou pedacinhos de fermento pela casa, e a brincadeira era os filhos irem lá encontrar esses fermentos para eles tirarem de dentro de casa e queimar fora. E depois o pai trazia o significado da pureza, da santificação, né, de deixarmos fora do nosso coração o pecado que Deus abomina. Mas o certo é que assim aconteceu. O anjo passou por cima do Egito, daí a palavra Páscoa, passou por cima do Egito, livrou todos os filhos dos hebreus, mas todos os demais, dos animais até os humanos, os primogênitos foram mortos por essa 10ª praga, uma praga de morte, de juízo de Deus sobre aquele povo idólatra, pagão e violento. E aí houve este grande livramento. Aí foi celebrada a primeira Páscoa. Só que esse texto que nós estamos lendo aqui está no livro de Números, né? Porque foi aqui, nesse período, quando os filhos de Deus, tendo sido libertos do Egito com este grande poder, grande manifestação da graça de Deus, porque eles não mereciam, também eram idólatras, também eram desobedientes, né, também estavam, alguns deles, muito confortáveis com aquela escravidão, assim como de vez em quando a gente vê a nossa própria vida em um conforto para com algum pecado, e é preciso que Deus sacuda a nossa vida para que a gente se incomode e possa se arrepender. Mas o fato é que Deus transportou esse povo para o meio do deserto. Eles não poderiam passar em linha reta, porque passariam por dentro do povo dos filisteus, que era um povo guerreiro, um povo grande, um povo bélico, militarmente muito mais preparado. Estamos falando, irmãos, de uma geração de hebreus, de escravos. Um povo enfraquecido, velhos, crianças, animais, que estavam peregrinando rumo a uma terra que eles não conheciam. Havia uma terra. Onde fica? Para onde vai? Cadê o GPS para me levar para lá? Não, siga as orientações que Deus dará ao seu servo Moisés. E assim aconteceu. Esse texto que nós estamos lendo aqui narra exatamente no tempo em que se completou ali quase que 1 ano, ou 1 ano e 1 mês, do período em que eles saíram do Egito e chegaram no Monte Sinai. Eles ficaram ali por muito tempo. Cerca de 40 dias depois que o povo deixou, digamos assim, as portas do Império Egípcio, eles chegaram no Monte Sinai, e foi lá que Deus deu os 10 mandamentos, foi lá que eles construíram um bezerro de ouro, foi lá que Moisés ficou irritado com o povo, e Deus disse que ia matar todo mundo. Moisés intercede pelo povo, e Deus vai dar graça ao povo, o povo permanece ali, passa 1 ano, porque Deus estava instruindo o povo, que agora se tornava realmente uma nação, a nação de Israel, nas suas leis, tanto que não apenas os 10 mandamentos foram dados naquela ocasião, em Êxodo capítulo 20, mas em Êxodo capítulo 21 em diante, nós temos leis civis e também leis cerimoniais. Deus estava estruturando um povo, a sua adoração, a sua civilidade, né? E também as suas leis públicas, que deveriam servir de espelho de justiça de Deus para as demais nações. Este povo agora está construindo um tabernáculo, por ordem de Deus, do jeitinho que Deus estabelece, e quando finalmente esse tabernáculo fica pronto, uma grande tenda no meio do deserto para o povo adorar, é que acontece a segunda Páscoa.
Então completa-se o tempo da Páscoa, a primeira que foi celebrada às pressas, num grande livramento que Deus deu, numa 10ª praga, é agora celebrada no meio do deserto. Um povo agora estava sem terra, né? Meio que solto ali no meio do nada, entre vários povos poderosos, para demonstrar que era Deus, do começo ao fim, quem refaria aquela nação, quem reestruturaria aquele povo. O problema, irmãos, é que imediatamente após eles celebrarem esse tabernáculo, essa Páscoa e construírem esse tabernáculo, vem a ordem de Deus de que agora eles precisariam, mais do que nunca, se tornarem acampantes no meio do deserto, saindo de várias localidades, sem tempo fixo de estadia em um lugar ou outro, porque haveria uma ordem do Senhor para direcionar o povo em sua jornada até chegar a Canaã. Não seria uma viagem curta. Aqui Deus frustra, provavelmente, a expectativa de todos. Haveria um tempo, como disse lá um livro posterior, né, o livro de Deuteronômio, no capítulo 8, que Deus queria que o povo passasse por esses 40 anos no deserto para ver o que estava no coração do povo. Não porque Deus desconhecia e não podia vislumbrar ou esquadrinhar o coração do seu povo, mas era para que o povo pudesse ser liberto da sua idolatria e pudesse servir ao único Deus e Senhor que lhes tirou da terra do Egito. E assim, esses irmãos agora estão diante de uma ordem de Moisés, dada por Deus, para olharem para o alto e verem uma nuvem. E esta nuvem seria o guia desta nova nação. A nuvem parava sobre o tabernáculo e cobria de glória aquele lugar. De modo que durante o dia, já que o tabernáculo foi feito no meio do arraial do povo, ele servia de uma grande sombra. Indicava a proteção de Deus, mas também indicava à noite esta luz que trazia para eles uma segurança de ver a noite desértica e fria, além de aquecê-los. Então essa coluna era nuvem de dia e era fogo à noite, para sustentar o povo, para proteger o povo, para indicar que Deus estava com o povo, apesar do povo. E quando eles fazem isso, irmãos, eles são abençoados por Deus, porque como a gente vê lá em Êxodo, capítulo 14, versos 19 e 20, além dessa nuvem proteger, fazer sombra, aquecer o povo à noite, e indicar que Deus estava ali, ela também protegia o povo dos seus inimigos. Se os irmãos voltarem para essa referência, de Êxodo capítulo 14, versos 19 e 20, vão ver exatamente essa função da nuvem. Quando eles estavam saindo lá do Egito, a nuvem apareceu. E então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Então veja, havia um anjo que ia adiante de Israel, né, quando eles estavam saindo do Egito. Esse anjo sai de adiante de Israel e vai para trás de Israel. Só que atrás de Israel vinha quem? As tropas de Faraó, que havia meio que se arrependido de deixar o povo ir e foi em busca deles para trazê-los de volta como escravos. Só que, quando esse anjo se passou para trás do exército, também a coluna de nuvem se retirou também diante deles. E se pôs aonde? Atrás deles. E o verso 20 vai dizer por quê. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era o que, irmãos? Escuridade para aqueles, ou seja, para os campos dos egípcios. Mas para este, ou seja, para Israel, ela tinha a função de esclarecimento, né? De clareza. Ela esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Na primeira celebração da Páscoa, acontece um fenômeno em que Deus livra o povo sai do Egito, Deus vai com o povo, vai à frente do povo, e depois vai por detrás do povo, colocando-se uma nuvem ali espessa, que para quem estava antes da nuvem em perseguição ao povo de Deus, eles não conseguiam ver nada. Mas para quem estava após a nuvem, essa nuvem clareava o caminho, dava vista para que eles pudessem seguir a sua jornada e depois pudessem passar a pés enxutos pelo Mar Morto que foi dividido por Deus. Então aqui na segunda celebração da Páscoa,
esse mesmo fenômeno acontece. Israel é um povo inexperiente em guerras, é um povo resistente no sentido de ter crescido bastante, mas daí também a dificuldade de manutenção desse grande povo no meio de um deserto. E aí Deus aparece para o povo, manda o povo construir os seus ritos de adoração, purifica o povo, constrói o tabernáculo e se coloca diante do povo, na nuvem de dia e no fogo à noite, para proteger o povo, para guardar o povo, para ser presença salvadora no meio do povo. Nesse sentido, irmãos, essa nuvem aqui poderia claramente simbolizar a palavra de Deus. Porque, conforme está escrito lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, diz que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele cega o nosso entendimento para não vermos a luz da manifestação do Evangelho. Mais uma vez que o Espírito Santo tira de nós, desvenda dos nossos olhos essa cegueira, essa escuridão espiritual, nós podemos ver a glória do unigênito do Pai, crer nele e nos tornarmos assim filhos de Deus. À medida que cremos em Jesus, nós recebemos a luz do Evangelho que nos faz enxergar o que está à nossa volta. Algumas coisas que pareciam obscurecidas, sem entendimento, sem sentido algum, nós encontramos pleno propósito de viver e para onde ir, como nos mover, à medida que Deus vai se revelando no Evangelho, de glória em glória, brilhando a luz de Cristo. Aliás, foi Ele quem disse, em João capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Cristo Jesus iluminava o povo da antiga aliança, ilumina o povo da nova aliança através da sua palavra. E aí, irmãos, como nós somos orientados pela palavra, nós podemos enxergar o que está além de nós. Podemos saber o que está diante de nós. E podemos ter a certeza de quem está a nos guiar, de quem está conosco. Quando nós somos orientados na vida cristã, nós começamos entendendo o propósito de crer no Senhor, de sermos batizados, de estudarmos a sua palavra, de conhecermos quem é esse Deus para melhor adorá-lo. E nós vamos conhecendo como que Deus age em nossa vida. Mas vocês há de concordarem comigo de que em alguns momentos, mesmo a gente conhecendo a palavra de Deus, nos deleitando nele, louvando ao Senhor, nós não sabemos ou não conseguimos interpretar alguns dos eventos que nos acontecem. E nós precisamos da orientação de Deus para tomarmos decisões, desde algumas mais simples, como permanecer no mesmo lugar, mudar de cidade, né? Algumas um pouco mais complexas, escolher o curso que devemos fazer na universidade, escolher a profissão que Deus está nos preparando para seguir, escolher entre duas propostas de emprego que parecem muito semelhantes e a gente fica na dúvida porque ambas parecem glorificar a Deus, não há nada intrinsecamente má nelas, não há nada que vá nos fazer distanciar do Senhor na prática, no exercício contínuo daquela atividade, né, profissional, e a gente fica, qual escolher, para que lado eu devo ir? Escolher a pessoa com quem nós vamos dividir a vida, né? Escolher o nosso cônjuge, como é difícil, como a gente fica em dúvida, como algumas pessoas ficam ansiosas, achando que não vão encontrar jamais o seu par perfeito. Par perfeito, não porque será perfeito, mas como você é imperfeito, o encaixe de imperfeito será perfeito em Deus. E como a gente fica muitas vezes nos perguntando sobre essas decisões, a decisão de quando ter o primeiro filho, né, o tanto de responsabilidade e receio que isso traz para nós pais, tantas coisas na vida que nós precisamos tomar decisão. Mas veja que essa direção que Deus nos dá, ela já foi revelada e ela deve ser revisitada sempre, nas decisões mais simples e nas mais complexas. Porque a Bíblia do Senhor, a palavra de Deus, é uma fonte de conselhos práticos também para nós. Quando nós não sabemos o que fazer, e nós meditamos na palavra de Deus, ela é uma fonte de sabedoria. O apóstolo Tiago nos diz, na sua carta, no primeiro capítulo, que nós precisamos de Deus
e que nós temos prazer, inclusive nas provações que Deus nos permite passar, nas dificuldades, nas dúvidas, nos medos, né, nas intempéries, nas tribulações, porque elas nos trazem perseverança, e a perseverança, uma vez confirmada, produz em nosso coração esperança. E mais à frente ele vai dizer, mas se você precisar de sabedoria, peça a Deus, que nada pode lhes improperar, a todos dá liberalmente. Esta palavra de Deus, irmãos, é fonte de sabedoria. E quando nós vamos para ela, nós encontramos que neste período aqui, quando Deus dá esse GPS, né, natural para o povo, o que acontecera imediatamente antes é um rito de adoração, a construção do tabernáculo e a celebração pela segunda vez da Páscoa. Mas a nota triste é que nunca mais essa geração voltou a celebrar a Páscoa do Senhor. Estamos falando da segunda celebração da Páscoa. A Páscoa foi instituída, um ano depois ela foi celebrada novamente, no meio do deserto, e Deus falou que esse povo deveria fazer isso anualmente. Deus dá toda a providência, todas as condições necessárias para que o povo pudesse prosseguir rumo à sua terra prometida, mas esse povo não adora a Deus. Por 3 vezes, funcionando como um certo refrão aqui, nessa prosa bem elaborada, que parece uma poesia no texto hebraico, ele diz que é segundo o mandado de Deus, verso 18. Se os irmãos voltarem lá para o nosso texto, no verso 18 de Números, capítulo 9, diz, segundo o mandado do Senhor. Lá no versículo 20, no final do versículo 20, fala, novamente, segundo o mandado do Senhor. E no final diz, segundo a ordem do Senhor. Novamente aí, no final do versículo 23, no começo e no final, ele fala novamente, segundo o mandado do Senhor. Segundo o mandado do Senhor. E depois, para cumprir com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, cumprir com aquilo que eles deveriam fazer diante de Deus, e aí, segundo a ordem do Senhor, eles iam ou eles paravam, eles partiam ou acampavam, segundo a ordem do Senhor. Essa ordem, o povo se acostumou a obedecer, mesmo que trouxesse um certo tipo de desconforto. Imagine você montar a sua tenda, né, ornamentar a sua casa, preparar a cama dos seus filhos, né, descansar o gado, passar a noite, pronto, junta tudo, agora vamos embora, porque a nuvem começou a andar. Aí você andava por alguns dias, a nuvem parava. Arma-se as tendas, né? Prepara-se o arraial, limpa o arraial, aí passa 2 dias, arruma as malas, vamos seguir de novo, seguir viagem. Quando a gente estava nessa peregrinação, eu e Anne, né, Recife, João Pessoa, Recife, a gente dizia, meu amor, eu espero que a gente passe um bom tempo sem nos mudarmos, porque o negocinho ruim é estar fazendo e desfazendo mala, né? Imagina esse povo que tinha que desfazer e refazer a casa. Quem aqui já teve a experiência de se mudar de uma casa para outra em pouco tempo, sabe como isso é ruim, como é cansativo. Quando a gente começa a se acostumar, onde a gente está, com as coisas nos seus devidos lugares, arrumando, aí não, arruma tudo agora, a gente vai para um outro lugar. Seja por uma proposta de emprego, né, por uma situação familiar, a gente tem que tomar essas decisões. Mas o povo meio que foi se acostumando com isso, né? O povo estava vendo ali a glória de Deus, a nuvem, só que eles esqueceram de que era Deus quem se fazia presente na nuvem, não pela nuvem em si, mas por aquele que enchia a nuvem de glória, que deveria ser adorado. E o povo simplesmente se esqueceu de adorar a Deus. Por 39 anos. Essas pessoas recebendo livramento, proteção, provisão, vendo a glória de Deus, sendo recebidos triunfalmente em cidades que eles passavam conquistando. Deus fazendo-os prosperar, vendo milagres, água sair de rocha, né, codornizes cair do céu para alimentá-los, o maná. E o povo não mais celebrou a principal festa de Israel, desobedecendo assim esse refrão tão repetido aqui durante todo o texto. Eles não caminharam segundo a ordem do Senhor. Sabe, irmãos, infelizmente, Moisés, liderando este povo rumo a esse estabelecimento da terra, não viu mais esse povo adorar a Deus como Deus mandou.
Tanto que essa geração, os que estavam acima de 20 anos, nenhum deles sobrevive para ver a terra. Eles morrem e ficam no deserto. Somente na nova geração, com Josué, lá no capítulo 5 de Josué, é que a Páscoa é novamente celebrada. Quando o povo plantou seus pés confortavelmente na terra que Deus tinha jurado a seus pais e tinha cumprido com seu servo Josué, para que eles pudessem ali estabelecer morada fixa. Sabe, quando nós deixamos de adorar a Deus por quem Deus é, nós começamos a perder de vista Deus em detrimento de Deus vendo as coisas. Em vez de nós priorizarmos a busca a Deus, ao seu reino, a sua justiça, nós olhamos para as demais coisas, para os demais eventos da nossa vida, para os recursos que Deus nos dá para adorá-lo e começamos a idolatrar os recursos que Deus nos deu para a adoração a Ele. A gente começa a virar as costas para o culto a Deus e considerar as coisas de Deus secundárias. O mais importante é a minha segurança, é a minha casa, é a minha prosperidade, é o meu trabalho, é a minha saúde, são os meus negócios. Se eu tiver tempo, eu adoro a Deus. Se der, eu vou cultuar ao Senhor hoje. Nesta semana, se eu tiver um tempinho na minha agenda de trabalho, eu vou reservar um tempo para orar com minha esposa e meus filhos. Eita, Senhor, mais uma semana passou. O Senhor viu, né? Não tive tempo nem para parar. Tive que comer em pé em casa, porque a semana foi muito cheia. Mas eu te louvo, Senhor, pelo trabalho que o Senhor me deu. E muitas vezes nós estamos idolatrando a nuvem, esquecendo-nos de adorar aquele que enche a nuvem. Talvez seja o momento de a gente nos fazer lembrar mesmo agora, de quando nós estávamos desfrutando daquele primeiro amor, lembra? Daquele amor quando Deus nos alcançou, que a gente estava empolgado, com o coração grato, dizendo agora, Senhor, que o Senhor me deu esse grande livramento, essa grande salvação, eu vou viver para a Tua glória, meus melhores anos serão para o Senhor, as primícias da minha renda serão para o Senhor, o meu serviço, as minhas mãos, que antes arrumavam cadeiras para compor cenários de festa, agora vão arrumar as cadeiras da igreja para receber o Teu povo em adoração. Ah, Senhor, minha voz que eu usava para convencer pessoas de tantos assuntos e temas acerca dos debates mais eloquentes da sociedade, agora eu vou usá-la para pregar a tão grande salvação do Senhor que um dia me alcançou. Eu vou ser um evangelista do Senhor. Me dê a oportunidade, Deus. Me dá aquele trabalho, através dele eu vou conseguir alcançar pessoas. Me dê condições, me dê saúde, me dê voz, para que eu cante as Tuas obras entre as nações e anuncie a Tua salvação entre todos os povos. Onde ficou, irmãos, o nosso compromisso? Olhemos para nós. Eu sei, vem várias desculpas. Ah, pastor, minha vida mudou muito, eu era um solteiro, tinha tempo de sobra. Isso é um preconceito, né? Acho que isso aqui pode ser incluído lá como cringe, né? Porque nunca vi uma geração jovem tão ocupada como a nossa. Não é não? O menino não tem tempo para nada. Né? Se perguntar aos meninos que estão em ecos aí, pergunta a dificuldade que é marcar um eco com 8 jovens numa mesma hora durante a semana. Tem 1 milhão de cursos, 1 milhão de coisas para fazer. Ah, mas naquela época, pastor, eu tinha mais vitalidade, eu conseguia jogar bola todo dia, não cansava. Eu comia e não engordava. Tinha saúde de ferro, eu podia virar 3 noites seguidas, não estava nem aí, no outro dia eu estava zerado. Eu conseguia ler a Bíblia de madrugada, assistir vídeos e pregações, me incluir nos grupos de evangelismo, viajar para fazer missão. Eu conseguia participar dos grupos de louvor, conseguia participar da equipe de recepção, conseguia ajudar no departamento infantil. Ah, mas eu fiquei mais cansado, hoje eu não tenho muito mais tempo, eu estou em outras prioridades. Hoje eu preciso pintar a minha casa, cortar a grama do meu jardim, lavar o meu carro. Hoje eu preciso da hora extra para poder pagar o condomínio que ficou mais caro. Hoje eu preciso ganhar mais dinheiro para manter o padrão de vida que eu acostumei à minha família. E aí os anos vão passando
E a angústia vai tomando o nosso coração. Esse povo passou a se acostumar com os ministérios externos, porque eles estavam inseridos num ambiente cultico. Todos esses elementos do tabernáculo, as cortinas, a bacia de bronze, o altar, o que Moisés fazia. Então, o tempo todo, aquela ambiência espiritual estava presente. O povo, às vezes, podia se confundir, achando que estava em culto constante a Deus, simplesmente porque tinha um tabernáculo no meio. Eles tinham que estar ali, debaixo daquele tabernáculo. Eles cumpriam algumas determinações, desobedeciam outras. Aí Moisés chamava a atenção do povo através da palavra de Deus. O povo se mostrava mais arrependido, era abençoado. Então o povo estava se acostumando com aquele clima de uma religiosidade. E estavam se tornando tão idólatras quanto a nação que os tinha escravizado por 400 anos. Irmãos, como nós somos inclinados, não é? Para desobedecermos os mandamentos do Senhor. Como nós somos rápidos em nos empolgarmos com os modismos, com as ditaduras da cultura, que nos impõem estilos de vida que não são pactuados, não são compatíveis com a vida cristã. E a gente acha que deve seguir esses padrões, que deve entregar essas condições aos nossos familiares. E quanto de tempo nós temos perdido? Temos deixado de acompanhar os nossos familiares, os nossos amigos, a caminhar uns com os outros, servindo uns com os outros, adorando uns com os outros, evangelizando uns com os outros. E quando a gente vê, a vida passou. E nunca mais celebramos a Páscoa novamente. E agora não teremos a oportunidade de ver os nossos filhos pisarem na terra prometida, que nós passamos 40 anos para conquistá-la. Morreremos antes de chegar lá. Que triste é perdermos a vida pelas demais coisas, porque não priorizamos a busca do reino e da justiça de Deus. Essa é a principal, eu diria, atividade de Satanás, sabe? O diabo está o tempo todo empreendendo esforços inteligentes e sutis para nos tirar do foco, para encher a nossa agenda de empreendimentos, prazeres, viagens, sensações, diversões, entretenimentos, que tem o seu lugar, mas não pode ocupar o lugar da adoração ao nosso Deus. As demais coisas são acrescentadas se a nossa prioridade for a busca do reino de Deus. For fazer com que cada momento da nossa vida signifique a glória de Deus sendo anunciada para as pessoas, a partir da nossa casa. E aí, irmãos, você pode estar dizendo, pastor, mas para nós é mais difícil, né? Porque naquela época eles viam a coisa acontecer. Eles viam a nuvem, já pensou? Você saindo de casa, em cima do seu carro uma nuvem, a nuvem para, vou parar. A nuvem sai, eu vou sair. Eles viam isso, pastor, diariamente. À noite, se João Pessoa não fosse quente, né? Se fosse fria, era uma coluna de fogo para aquecer a nossa noite. Nós hoje não temos uma nuvem assim. A gente não tem mais uma coluna de fogo para nos guiar, nos acalentar, espantar os nossos inimigos. Apesar disso, irmãos, a presença de Deus permanece conosco. Quando Deus encarnou em seu Filho Jesus Cristo, Ele não veio ser presente apenas para os seus discípulos daquela geração do primeiro século. Fisicamente, sim, Ele foi visto, tocado, somente por aqueles irmãos que com Ele conviveram. Mas espiritualmente, irmãos, depois de vencer a morte pelos nossos pecados, dias antes de ser assunto aos céus e voltar para o Pai, Jesus falou assim, olha, cabe a vocês, agora que eu vou,
continuarem me adorando, pregando o evangelho entre as nações, porque eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele também falou assim: é necessário que eu vá, a minha presença física vai deixar vocês, porque se isso não acontecer, se eu não for, a minha presença espiritual dentro de vocês não acontecerá. Se eu não for, o outro Consolador não será enviado. Mas se eu for, eu vos darei o Espírito da verdade, que estará em vós e vos guiará através das minhas palavras. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele será o penhor da vossa salvação. O Espírito Santo, se eu pudesse dizer assim, é Jesus dentro de nós. É o Espírito de Cristo, a bússola do nosso coração. Foi necessário. E a nuvem também na história de Jesus. Olha que coisa interessante. Num dos dois principais eventos da vida de Jesus aqui na terra, no Monte da Transfiguração e depois na sua ascensão, havia uma nuvem. Se você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 17, você verá o simbolismo da nuvem se cumprindo em Jesus. Depois de ouvir a confissão de Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez aqui a gente esteja falando dos últimos 10 dias de Jesus aqui na terra. E aqui em Mateus capítulo 17, diz que depois que isso aconteceu, depois de 6 dias, né? Que Pedro confessou a Jesus, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo e tal, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés, representante da lei, e Elias, que representava os profetas, né? A antiga aliança, falando com Jesus. Verso 4. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, aqui está bom demais. Vamos ficar aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele, e não a Moisés, e não a Elias, a ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. E aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. E então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Essa cena aconteceu antes de Jesus ir para a cruz, talvez uma semana antes. Jesus estava com seus discípulos, resolveu subir em particular com 3 dos seus mais chegados discípulos, Pedro, Tiago e João. Chegaram nessa montanha e aí uma nuvem os encobriu de glória, porque o rosto de Jesus se tornou como o sol, glorificado. E ali apareceram Elias e Moisés. Essa imagem é impressionante, porque este encontro é o céu tocando a terra, é mostrando que é Jesus que faz essa ponte entre o céu e a terra, que não tem como nós chegarmos no céu se não passarmos por Jesus e estarmos com Jesus. A glória celestial, onde os filhos de Deus que já estão com Cristo, que já morreram, lá estão adorando ao Pai, como nós vemos na visão de Apocalipse, né, do apóstolo João, que depois recebeu de Jesus essa visão da igreja, né, triunfante na glória, adorando a Deus. Essa igreja desce, representada por 2 dos maiores personagens da antiga aliança,
Aquele por quem veio a lei de Deus, Moisés, e aquele por quem veio a principal articulação do profetismo hebreu, Elias. Eles aparecem ali, né? O céu beijando a terra, Cristo fazendo esse elo glorioso, e Pedro, Tiago e João, vamos ficar aqui, a gente chegou no céu, a gente chegou nos novos céus, na nova terra, vamos montar umas tendas, vamos ficar aqui, para que a gente descer, para que a gente se envolver mais com as coisas dessa vida, para que a gente esquentar a cabeça com pagar boleto, porque isso é cringe também hoje em dia. Vamos ficar aqui em cima, adorando ao nosso Deus, que está bom demais. Só que aí, de repente, vem uma voz que repete mais ou menos a voz que todos ouviram no batismo de Jesus. Este é o meu filho, em quem tenho todo o meu prazer. A ele dai ouvidos. Ele tem a rota que você precisa. Jesus tem a direção para onde devemos ir, quando devemos parar, o tempo que devemos esperar. Porque Ele nos dá o propósito para a nossa vida. E ali acontece a presença da nuvem, mostrando que ali sempre indicou a presença do Deus vivo e verdadeiro, e mostrando que a nuvem sempre indicou que é Jesus, o Filho de Deus, que nos conduz de volta para o Pai. Um outro evento em que essa nuvem também aparece está no livro de Atos, se você puder abrir a sua Bíblia. Capítulo 1, verso 9 a verso 11. Depois que Jesus, falou que eles seriam suas testemunhas ao descerem sobre eles o Espírito Santo, seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, aí ditas estas palavras, verso 9, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Mais ou menos os anjos estavam dizendo: olha, sigam os passos desse Jesus que vocês veem subindo, porque vocês também subirão com ele, quando das alturas ele vos chamar, porque da mesma maneira que ele subiu nesta nuvem, ele também descerá nas nuvens para resgatar todos aqueles que foram guiados, direcionados por ele nesta vida. Nas peregrinações, nas nossas rotas, no nosso caminhar desta vida, mesmo entendendo ou não, entendendo pouco ou muito do propósito imediato, nós sabemos que temos um propósito, nós sabemos para onde vamos. Jesus falou: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir agora, eu estou indo para a cruz. Só eu posso comprar a passagem para o céu para vocês. Mas depois, sendo assunto aos céus, eu vou preparar-vos lugar. Aonde eu estou, vocês estarão também. Sigam a minha rota. Sigam as minhas coordenadas. Tomem a cruz de vocês. Renunciem às vaidades. Renunciem ao pecado. Vale a pena. Ainda que andemos por vales sombrios como a morte, o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam, porque a sua bondade e a sua misericórdia nos perseguirão, nos seguirão até o fim. De que vale nós caminharmos apenas por veredas planíssimas, solo firme, próspero, ganharmos a vida e perdermos o nosso destino final? Fisicamente, irmãos, nós não temos uma nuvem ou Jesus diante de nós, apontando para onde devemos ir. Quando a gente vai dormir e quando a gente acorda, a gente não vê
a gente não sente o cheiro dele, a gente não toca nele. Mas Jesus em nós é Deus presente, primeiro, diante de nós. A palavra revelada do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é coluna de fogo para iluminar a nossa jornada. Deus também em Cristo é presença acima de nós, porque Ele foi para os céus de lá para interceder pelos seus filhos. Enquanto nós oramos a Deus, Ele está orando por nós. Mas Deus também em Cristo é presença dentro de nós. Pelo Espírito da verdade, Ele nos conduz em santidade. Uma santidade que nos fará vê-lo como Ele é. Para nos fazer acertar o caminho de voltar para casa, para estar junto do Pai, onde Cristo habita e para onde foi preparar a nossa morada. Esses 3 recursos nos dão o GPS de que necessitamos para seguirmos na direção do que Deus tem reservado para nós e para a nossa família. G, guardando a palavra. Estudando, obedecendo a palavra de Deus. P, pedindo por sabedoria. Devemos nos lembrar que há um Deus nos céus que ouve o nosso clamor e que intercede por nós. E S, sendo cheios do Espírito da verdade. Porque devemos sim, irmãos, buscar sermos cheios do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando de coração com ações de graças, servindo uns aos outros, na sujeição uns dos outros, no temor de Cristo. Fazendo assim, guardando a palavra, pedindo por sabedoria e sendo cheios do Espírito Santo, nós não teremos talvez uma visão de uma nuvem ou do próprio Cristo ressurreto, porque não teremos mesmo. Ainda não. Mas poderemos descansar, mesmo em meio a essas viagens atribuladas da nossa jornada aqui na terra. Talvez Deus não nos livre das vielas e de becos aparentemente sem saída. Talvez não nos livre até mesmo de vales sombrios como vales da morte. Mas certamente a sua presença estará diante de nós, acima de nós e dentro de nós, para nos fazer caminhar, porque um dia, quando aquele que subiu numa nuvem envolto em glória, descer dos céus para buscar aqueles que caminharam segundo a sua direção, serão chamados para estar com ele também em nuvens. Seremos arrebatados em glória, irmãos, e estaremos com o Senhor da glória, reinando com ele triunfalmente, pelos séculos dos séculos, junto de todos quantos no Senhor esperam. Há uma terra reservada a nós. Estamos indo para lá, embora às vezes não pareça. Estamos sendo guiados por Deus, pelo Espírito da verdade. Obedeçamos, conheçamos mais as suas coordenadas, nos deleitemos em suas orientações. E tão somente aguardemos com paciência a grande salvação do Senhor. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, nosso Pai, queremos prosseguir nessa jornada, olhando para Ti, adorando ao Senhor e não aquilo que o Senhor nos dá. Perdoa-nos pela nossa idolatria. Perdoa-nos quando perdemos tanto tempo de adorar ao Senhor, de Te buscar, preocupado com contas, com projetos, empreendimentos que vão elevar o nosso nome, elevar o nosso conforto. Há tempo para todas as coisas, Pai. É legítimo que trabalhemos e possamos dar o nosso melhor para granjear o pão que o Senhor tem nos dado dia após dia. Mas se isso estiver se tornando um ídolo na nossa vida, que o Senhor o despedace de uma vez por todas, Pai. Não nos permita caminhar longe de Ti e nos embebedar com os modismos da vida, mas que possamos em Ti esperar, em Ti confiar, em Ti descansar
sabendo que a nossa vida está nas tuas mãos e que o Senhor nos guiará em todos os caminhos. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.